Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os bloqueios subaracnoide e peridural. Os bloqueios de neuroeixo são procedimentos extremamente comuns e importantes para a prática anestésica, sejam como técnica anestésica única ou combinados com anestesia geral. Antes de conversar sobre os bloqueios em si, a gente precisa revisar um pouco a anatomia do neuroeixo. Aqui nós temos a coluna vertebral. Ela é formada por 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, o sacro e o cóccix. Aqui é importante mostrar como os processos espinhosos das vértebras lombares são horizontalizados. Então, nessa região, a agulha da anestesia de neuroeixo vai ser inserida de maneira horizontal. Também podemos mostrar os espaços onde normalmente é feita a raquianestesia, que são L3, L4, L4, L5, L5, S1. A anestesia peridural, por outro lado, pode ser feita em outras regiões da coluna vertebral, incluindo aqui mais comumente as vértebras torácicas, lombares e, no caso de anestesia pediátrica, o sacro. Aqui também é importante notar que os processos espinhosos das vértebras torácicas apresentam uma inclinação superior. Então, nessa região, a agulha é inserida também com a mesma inclinação. Aqui temos uma visão superior da vértebra. A vértebra é formada pelo corpo vertebral e pelos arcos vertebrais. Os arcos vertebrais unem-se ao corpo vertebral através dos pedículos. Nos arcos vertebrais, nós vamos ter o processo espinhoso, que é muito importante no momento da palpação para encontrar os espaços interespinhosos para a realização do bloqueio. Nós também temos as lâminas, os processos transversos, as articulações facetárias e o forame vertebral, por onde passa a medula espinhal. Aqui uma visão posterior da vértebra. Então, nós podemos ver o processo espinhoso, as articulações facetárias e os processos transversos da vértebra. Essa visão da coluna vertebral nos permite ver as estruturas que a agulha percorre até chegar no local desejado. Então, de posterior para anterior, nós vamos ter o ligamento supraespinhoso. Depois, entre os dois processos espinhosos, nós vamos ter o ligamento interespinhoso e depois do ligamento interespinhoso, nós vamos ter o ligamento amarelo, que é um ligamento mais espesso e onde se sente uma certa resistência no momento da realização da anestesia. Após a passagem pelo ligamento amarelo, nós vamos ter o espaço peridural, que é antes da dura mater e é um espaço composto principalmente por gordura e vasos sanguíneos. E é nessa região que é realizada a anestesia peridural. A raquianestesia, por outro lado, é realizada depois da dura mater. Então, a agulha perfura a dura mater, chega na aracnoide e vai atingir o espaço subaracnoide, onde vai haver a saída de líquor, e é nessa região onde vai ser injetado o anestésico local.
Ao nascimento, a medula espinhal termina aproximadamente em L3. No adulto, ela termina em L1. O saco dural e a aracnoide terminam em S2. Por isso, a raquianestesia é realizada em região lombar baixa, para evitar que se atinja a medula espinhal. A raquianestesia geralmente é realizada em L3, L4, L4, L5 ou L5, S1. Quando a gente palpa a linha que atravessa as cristas ilíacas, que é conhecida como linha de Touffier, geralmente a gente atinge o processo espinhoso de L4 ou o espaço L4, L5. Isso não é uma regra geral, pode variar. Em algumas pessoas a gente atinge outras vértebras, mas na maioria dos casos é isso que acontece. Outro aspecto anatômico que é importante se conhecer no momento da realização de uma anestesia do neuroeixo são os dermátomos, principalmente do tórax e dos membros inferiores. Então, aqui a gente tem uma imagem, uma tabela dos principais dermátomos, e aqueles que precisam ser decorados são T4. T4 fica na altura dos mamilos, T6 na altura do processo tifoide, T10 na altura do umbigo. Com esses 3 pontos de referência, a gente consegue localizar razoavelmente bem a altura de um bloqueio do neuroeixo. Aqui nós temos os dermátomos posteriores, que são importantes na realização da anestesia peridural torácica. Os bloqueios de neuroeixo vão ter contraindicações. Contraindicações absolutas são a recusa do paciente, a infecção no sítio de punção, uma hipovolemia não corrigida, alergia a algum componente da anestesia e aumento da pressão intracraniana. E contraindicações relativas são coagulopatias, vai depender da gravidade da coagulopatia. Geralmente, a gente faz bloqueio de neuroeixo em pacientes com INR menor que 1,5. E em relação às plaquetas, existe uma controvérsia. Geralmente, com menos de 50.000 plaquetas não é feita bloqueio de neuroeixo, e com mais de 100.000 plaquetas é feito bloqueio de neuroeixo. E essa região entre 50 e 100.000 plaquetas é controversa. Outras contraindicações relativas são a sepse, estado de débito cardíaco fixo, um exemplo é a estenose aórtica, e doenças neurológicas indeterminadas. Agora um pouco sobre a raquianestesia. A raquianestesia, ela oferece condições excelentes para cirurgias infraumbilicais, então cirurgias de membros, cirurgias urológicas, cirurgias ginecológicas, obstétricas. E mais recentemente ela está sendo utilizada para cirurgias supraumbilicais. Então, algumas cirurgias acima do umbigo, como hérnias epigástricas, por exemplo, podem ser feitas com raquianestesia. E às vezes cirurgias mais altas vão exigir anestesia geral, mas a raquianestesia pode ser usada para promover uma analgesia pós-operatória. A raquianestesia pode ser feita em posição sentada ou em decúbito lateral. Nos 2 casos, o paciente precisa ficar com as pernas fletidas e com o queixo no externo e com os ombros relaxados para haver uma abertura e uma melhor localização dos espaços intervertebrais. Quando a gente faz uma raquianestesia, os espaços que são percorridos são pele, tecido subcutâneo,
ligamento supraespinhoso, ligamento interespinhoso, ligamento amarelo, dura mater, espaço subdural, aracnoide e, finalmente, o espaço subaracnoide. Existe a abordagem paramediana, na qual a agulha é lateralizada 1 centímetro em relação à linha média e é direcionada medialmente e em direção cefálica com discreta angulação. E essa abordagem facilita a realização da raquianestesia naqueles pacientes que possuem, por exemplo, calcificações nos ligamentos, porque ela vai conseguir pular diversos ligamentos. A agulha vai passar pela pele subcutânea, por musculatura e já vai cair direto no ligamento amarelo. Outra técnica interessante é a anestesia em cela, que permite uma anestesia só da região sacral. Então, ela é utilizada por cirurgias orificiais, por exemplo, hemorroidectomia, para alocação de fórceps ou para realização de episiotomia no momento do parto. E ela é realizada com doses muito baixas de anestésicos locais hiperbáricos e o paciente é mantido sentado por de 2 a 5 minutos para a instalação dessa RAC ser bem baixa e realmente só pegar as raízes sacrais, mantendo a força de pressão abdominal e o movimento dos membros inferiores. O anestésico local mais utilizado para raquianestesia é a bupivacaína, em doses que vão variar de 2,5 miligramas, por exemplo, numa raquianestesia em cela para a realização de uma episiotomia, a 20 miligramas, que é a dose mais alta geralmente utilizada, a depender do procedimento a ser realizado. Existem 2 formulações de bupivacaína, a bupivacaína pesada, na qual há adição de glicose, e a bupivacaína isobárica. A bupivacaína pesada recebe esse nome porque ela é mais pesada que o líquor, então ela tende a ter um deslocamento caudal quando ela é injetada. Se o paciente estiver sentado, se o paciente estiver em decúbito lateral, ela vai se deslocar para o lado de baixo. Se o paciente estiver em posição de cefalodeclive, em Trendelenburg, ela vai tender a ter uma dispersão cefálica e com isso a gente consegue manipular a altura que a raquianestesia vai atingir. E a bupivacaína isobárica, ela tem a mesma densidade que o líquor, então a tendência dela é de permanecer no local onde ela foi injetada. A gente consegue modificar a altura da raquianestesia de acordo com a cirurgia desejada e com o perfil do nosso paciente, se a gente pode permitir ou não pode permitir alterações hemodinâmicas. Isso não é regra, a gente não consegue assim, eu quero uma raquianestesia em T4, então eu vou conseguir uma raquianestesia em T4, mas a gente vai modificando alguns fatores para conseguir o mais próximo disso. E os fatores que determinam essa distribuição são a baricidade do anestésico local, então se é hiperbárica ou isobárica, a posição do paciente durante e logo após a injeção e a dose de anestésico local. O local da injeção vai influenciar bastante na altura do bloqueio, principalmente com a bupivacaína isobárica. A posição do paciente vai influenciar a altura do bloqueio com qualquer solução utilizada. O volume de anestésico vai interferir na altura e na duração do bloqueio. E a dose de anestésico vai interferir na duração do bloqueio. De 10 a 20 miligramas de bupivacaína pesada, os bloqueios vão ter alturas semelhantes.
E com menos de 10 miligramas, os bloqueios vão ser mais baixos e de curta duração. A anestesia peridural, ela permite aplicações muito mais diversas que a raquianestesia. Como não é realizada a perfuração da dura mater, ela pode ser realizada em diversas regiões da coluna vertebral, principalmente torácica e lombar. Então, ela pode ser feita em qualquer cirurgia do tórax para baixo, muito utilizado em cirurgia torácica, muito utilizado em cirurgia plástica, em mamoplastias, em abdominoplastias, também cirurgias de grande porte, cirurgias abdominais grandes que vão precisar muitas vezes de anestesia geral, mas a peridural é realizada em conjunto como método analgésico intra e pós-operatório. É controverso o uso da peridural em cirurgia cardíaca, porque o paciente vai ser parinizado durante essa cirurgia. Então, aqui a gente vai ter as alturas dos bloqueios peridurais que são mais indicadas para cada tipo de cirurgia. Então, para cirurgias torácicas são realizados bloqueios torácicos altos. Para cirurgias abdominais altas são realizados bloqueios torácicos médios. E para cirurgias abdominais mais baixas são realizados bloqueios torácicos baixos ou lombares altos. Aqui, lembrar que a peridural tem que ser feita no dermátomo onde a cirurgia vai ser feita. Então, por exemplo, uma cirurgia abdominal alta vai pegar os dermátomos T6, T7, T8 e é por isso que é feita uma peridural torácica média, por exemplo. Diversas técnicas para a identificação do espaço peridural. A mais utilizada é a perda de resistência com ar. E também existe a perda de resistência com solução salina, a técnica da gota pendente e a ultrassonografia. Apesar de ser a mais utilizada, a perda de resistência com ar não é a técnica mais indicada, porque com ela existe uma maior incidência de punção da dura mater. O ar pode entrar no espaço subaracnoide e levar a pneumoencéfalo. Existe um risco de bloqueio irregular, de déficits neurológicos, embolia venosa. Não é recomendado injetar ar depois de encontrar o espaço. Ela não é indicada para a realização do blood patch, que a gente vai conversar depois. Mas ela é uma técnica mais fácil para se identificar a saída de líquor caso haja a punção inadvertida da dura mater. A técnica mais indicada é a perda de resistência com solução salina. É utilizado 2 a 3 ml de salina, pode-se incluir uma bolha de ar visível. E essa salina pode ser usada para uma pré-distensão do espaço peridural antes da inserção de um catéter. Então, conforme a agulha vai sendo inserida, existe uma resistência à injeção de ar ou de solução salina na passagem pelos ligamentos. Após a passagem pelo ligamento amarelo, existe uma perda de resistência súbita, tanto do ar quanto da solução salina, indicando que se chegou ao espaço desejado, o espaço peridural. Então, aqui são imagens da realização da anestesia peridural. A seringa é preenchida com ar ou com salina. Ela é inserida lentamente e vão sendo realizadas tentativas de injeção de ar ou de salina até se perder a resistência, tendo-se atingido então o espaço peridural. Um aspecto muito interessante da
anestesia peridural é a possibilidade da inserção do catéter peridural. Existe a técnica sem catéter, na qual já é injetado toda a solução no espaço peridural, e ela vai ter um tempo determinado de duração, dependendo do anestésico utilizado, da dose e do volume utilizados. Mas também pode ser inserido o catéter. Ele é inserido não mais que 5 a 6 centímetros dentro do espaço peridural, e ele pode ser utilizado tanto por uma analgesia intraoperatória, que, como o paciente está com catéter, ela pode ser mantida por tempo indeterminado, então é muito indicado para cirurgias de longa duração. E esse catéter pode ser mantido por vários dias, possibilitando uma excelente analgesia pós-operatória em cirurgias com potencial doloroso, sendo um grande exemplo as cirurgias torácicas. Esse é o catéter peridural, é um catéter bastante fino e que pode ser mantido no paciente por dias. Para anestesia ou analgesia peridural, utilizam-se diversos anestésicos locais em diferentes concentrações, a depender do efeito desejado. Os mais comuns são a ropivacaína, de 0,125% a 1%, a bupivacaína, de 0,0625% a 0,5%, e a lidocaína, de 0,25% a 2%. A ropivacaína e a bupivacaína vão ter uma duração muito mais prolongada, mas demoram mais tempo para atingir o efeito desejado, e a lidocaína tem o início do efeito mais rápido, porém uma duração menor. E quanto mais baixa a concentração, mais essa dose é analgésica, e quanto mais alta a concentração, mais essa dose é anestésica. A distribuição do bloqueio peridural é diferente da distribuição da raquianestesia. A peridural deve ser feita no dermátomo da cirurgia. Isso vai possibilitar um bloqueio mais efetivo. Quando a peridural é lombar, a maior dispersão do anestésico vai ser cranial. Quando ela é torácica, a distribuição é uniforme no sentido cranial e caudal. A concentração da droga vai ditar a densidade do bloqueio. Então, o anestésico mais concentrado vai dar um bloqueio mais denso, que é o que a gente chama de bloqueio anestésico, que permite que seja feita uma cirurgia. E o volume e a dose total da droga vão ditar a distribuição do bloqueio. Então, quanto maior volume, maior dose total da droga, maior a distribuição desse bloqueio pelos dermátomos. Geralmente, a gente precisa de 1 a 2 ml de anestésico na peridural lombar por segmento a ser bloqueado, por dermátomo a ser bloqueado. A posição do paciente não afeta a distribuição. Os idosos precisam de menores doses. O peso e a altura têm pouca correlação com a distribuição, só tomar cuidado com os extremos. E a gestação leva ao aumento da sensibilidade aos anestésicos locais. No caso da raquianestesia, é necessária uma dose muito menor de anestésico para as gestantes. No caso da peridural, isso é controverso. A raquianestesia possui diversos efeitos sistêmicos que precisam ser conhecidos. O efeito mais evidente da raquianestesia é a hipotensão arterial. Ela é menos intensa com a peridural porque a peridural tem uma instalação mais lenta. O insulto primário vai ser o bloqueio simpático pré-ganglionar
Isso vai levar a uma diminuição da pré-carga, uma diminuição da pós-carga. A frequência cardíaca pode aumentar ou diminuir, isso vai depender da altura do bloqueio. Em bloqueios mais baixos, o reflexo de taquicardia, quando acontece hipotensão, é mantido. Em bloqueios mais altos, geralmente acima de T4, há uma depressão das fibras cardioaceleradoras e esse reflexo não consegue ocorrer. Então, o paciente vai ter hipotensão com bradicardia. A contratilidade pode diminuir e o débito cardíaco também diminui. Aqui é importante salientar que o bloqueio simpático pode variar entre 2 a 6 dermátomos acima do bloqueio sensorial. Então, se o bloqueio sensitivo da raquianestesia está, por exemplo, em T6, o bloqueio simpático pode estar na altura de T1 a T4. Explicando por que bloqueios sensitivos não tão altos podem levar a repercussões hemodinâmicas importantes. O tratamento dessa hipotensão é feito com expansão volêmica prévia em pacientes desidratados, expansão volêmica rápida após o bloqueio ou durante o bloqueio nos pacientes euvolêmicos, vasopressores. Na verdade, os vasopressores são os componentes mais importantes do tratamento dessa hipotensão. E também compressão de membros inferiores, deslocamento uterino para a esquerda nas gestantes e um cefalodeclive discreto nos pacientes que já estão com bloqueio estabelecido, porque se não tiver estabelecido, o bloqueio pode subir ainda mais caso seja usada a bupivacaína pesada. Pacientes ASA 1, pacientes saudáveis e os beta-bloqueados têm maior risco de bradicardia com a raquianestesia. E a bradicardia geralmente precede uma parada cardíaca. Então é importante prestar atenção e tratar essa bradicardia com drogas que acelerem a frequência cardíaca, como por exemplo a tropina, efedrina e adrenalina. No pulmão normal, a anestesia no neuroeixo causa poucas alterações respiratórias. Bloqueios altos podem causar paralisia da musculatura abdominal e intercostal, levando a uma dificuldade para a expiração ativa no caso dos pacientes com DPOC. O bloqueio simpático exacerba o parasimpático, levando a aumento de secreções, relaxamento dos esfíncteres e estimulação do peristaltismo. Isso pode contribuir para as náuseas. A circulação renal e hepática vai estar mantida caso a pressão arterial do paciente seja normalizada. Além desses efeitos sistêmicos, a raquianestesia tem algumas complicações, que vão de menores a moderadas a maiores. Felizmente, as complicações menores são as mais comuns, e elas vão incluir náusea e vômito, hipotensão leve, tremores, prurido, um distúrbio auditivo transitório e a retenção urinária. Entre as moderadas, a gente vai ter uma falha de bloqueio e a cefaleia pós-punção dural. E as complicações maiores são diversas, geralmente são aquelas que podem levar a óbito ou a danos neurológicos permanentes. Uma complicação muito comum são as náuseas e vômitos intraoperatórios. Ocorrem em até 42% dos pacientes não obstétricos e 80% das parturientes. A primeira hipótese, no caso de náusea logo após a raquianestesia, é hipotensão. E essa náusea vai acontecer por hipofluxo cerebral. Existem diversas razões para o surgimento das náuseas e vômitos intraoperatórios. Existem causas relacionadas à anestesia, como hipotensão, uso de adjuvantes,
como os opioides, um bloqueio inadequado, com manipulação de vísceras e náuseas por causa disso, ou um bloqueio muito alto, também levando à hipotensão e a náuseas e vômitos. Existem outras causas não relacionadas à anestesia, como esterilização do útero, tração de peritônio, opioides sistêmicos, ansiedade, alterações hormonais, hiperatividade vagal, aumento da pressão intraabdominal e redução do tônus do esfíncter esofágico inferior. Em meta-análise foi demonstrado que essas náuseas conseguem ser controladas com metoclopramida em gestantes e com antagonistas do receptor 5-HT3, por exemplo, ondansetrona, mas diversas outras estratégias podem ser utilizadas, como vasopressores, dexametasona, que tem um efeito antiemético importante, difenidramina, droperidol, entre outros. Outra complicação da raquianestesia bem frequente são os tremores. Para alguns pacientes, esses tremores são bastante incômodos e a raquianestesia predispõe à hipotermia. Então, uma medida de prevenção é o pré-aquecimento do paciente com a manta térmica por 15 minutos, evitar fluidos frios, os opioides intratecais ou peridurais também diminuem os tremores e a ondansetrona também parece prevenir os tremores. No caso do tratamento, existem algumas opções e uma delas é a meperidina, que é um opioide que já caiu em desuso. E das mais possíveis a gente tem o tramadol e a clonidina, que são medicamentos que conseguem diminuir esses tremores. Prurido também é uma complicação bastante comum, 46% das raquianestesias, 8,5% das peridurais, é especialmente comum nas gestantes. A intensidade do prurido é proporcional à dose de morfina intratecal. O mecanismo desse prurido não é bem conhecido, ele não tem relação com liberação de histamina. E o tratamento pode ser feito com a naloxona, que é um antagonista de opioides, mas isso pode levar à dor. Nalbufina, que é um agonista-antagonista, que também pode acabar levando um pouco à dor, mas ajuda no prurido. E parece que a ondansetrona também tem um papel no controle desse prurido. Outra complicação é a deficiência auditiva transitória. Geralmente dura cerca de 15 dias. Ocorre tanto após a anestesia intratecal quanto a geral. E pode ou não estar relacionada à cefaleia após punção dural. Retenção urinária também é muito comum. Os opioides administrados no neuroeixo, eles exercem efeito na medula espinhal e no centro pontino da micção. A própria anestesia leva a um bloqueio parasimpático que precisa terminar para que ocorra a micção. E isso ocorre com o retorno dos segmentos S2 a S4. Pacientes do sexo masculino com disfunção urinária, pacientes submetidos a cirurgias pélvicas, cirurgias prolongadas, que recebem opioides, anticolinérgicos ou um grande volume de fluidos têm maior risco de retenção urinária. E ela também pode acontecer na anestesia geral. Outra complicação um pouco mais incomum é a cefaleia pós-punção dural, que está relacionada com a perda persistente de líquor através do orifício gerado pela punção. O mecanismo é controverso, parece ter relação com a perda da sustentação craniana e a vasodilatação cerebral. Tem um início tardio, geralmente dentro de 48 horas da punção. É uma cefaleia simétrica, bilateral, associada à elevação da cabeça. Geralmente o paciente senta e sente muita dor. Aí ele deita e a dor passa. Esse é o padrão.
E essa cefaleia é intensa e tem sintomas associados a ela. Os principais sintomas são uma rigidez cervical, hipoacusia, zumbido, fotofobia e náuseas. A cefaleia é mais comum em adolescentes, adultos jovens, muito mais comum em mulheres, pacientes que já tinham cefaleia prévia ou que já tiveram cefaleia pós-punção têm maior risco, e a obesidade e o tabagismo reduzem o risco da cefaleia pós-punção dural. O diagnóstico dessa cefaleia é de exclusão. Então, sempre que aparece um paciente com suspeita de cefaleia pós-punção, a gente tem que procurar sinais de alerta para causas graves. Por exemplo, febre, sinais meníngeos, convulsões, sinais focais e rebaixamento do nível de consciência. Hoje em dia, utilizam-se agulhas mais finas e não cortantes, e elas reduzem o risco de cefaleia após punção. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de agulhas. A agulha número 1 é a agulha de Quink, ela é uma agulha cortante. E a agulha número 3, por exemplo, é a agulha de Whittaker. Ela é uma agulha não cortante, conhecida como ponta de lápis. E esse tipo de agulha não cortante, ela está associada a uma menor incidência de cefaleia pós-punção. Então, o principal método de prevenção é usar essas agulhas finas, não cortantes, e pesar o risco-benefício dependendo do paciente que a gente encontrar. Não tem evidência para recomendar repouso no leito, hidratação agressiva como formas de prevenção. Antigamente tinha aquela história de que se levantar a cabeça vai ter dor de cabeça, mas não existe nenhuma evidência para isso. E vários dos medicamentos que a gente usa para cefaleia pós-punção têm pouca evidência. O tratamento mais indicado é o Blood Patch, que consiste na injeção de sangue do próprio paciente no espaço peridural dele, de preferência na altura onde foi realizada a punção lombar prévia. E existem algumas outras alternativas conservadoras a serem realizadas antes do Blood Patch ou no caso de contraindicação ao Blood Patch. Mas, em geral, o Blood Patch leva a um alívio imediato em 90% dos casos de cefaleia pós-punção. Mas pode acontecer recorrência dessa cefaleia. Então, aqui um exemplo de realização de Blood Patch é basicamente uma peridural, só que ao invés da injeção de anestésico local, é feita a injeção de sangue do próprio paciente. Então, por último, a gente vai ver as complicações graves dos bloqueios de neuroeixo. Aqui nós temos alguns números obtidos no estudo NAP3, um estudo bastante grande, realizado em 2009. E a incidência de danos permanentes por complicações maiores, do ponto de vista mais pessimista, seria de 1 em 25 mil, otimista de 1 em 50 mil. E o risco de morte paraplegia, numa estimativa pessimista, de 1 em 50 mil, e numa estimativa otimista, de 1 em 150 mil. Então, pode acontecer trauma direto pela agulha. No momento da inserção da agulha, se o paciente queixar de parestesia, essa agulha pode está adjacente ao nervo ou no interior do nervo, e nesse caso, se for injetado o anestésico, isso pode levar a dano permanente. Então, no caso de parestesia, essa agulha deve ser retirada e reposicionada. Pode acontecer meningite. Na maior parte dos casos, a meningite vai ser asséptica, causada por drogas, contaminação química ou antisséptico. E também pode acontecer meningite bacteriana, a partir de materiais contaminados, infecção do paciente ou da flora oral do anestesiologista, caso ele não utilize máscara. Hematoma do canal vertebral é uma complicação rara, mas muito temida. Geralmente vai acontecer no espaço
peridural que tem um plexo venoso importante, e esse paciente vai evoluir com sintomas neurológicos novos ou progressivos após punção do neuroeixo. Então, por exemplo, uma raquianestesia que não passa nunca, ou passa parcialmente, mas o paciente mantém alguns déficits, ou passa a anestesia, mas depois o paciente começa a desenvolver déficits. Isso é uma emergência, o neurocirurgião precisa ser contactado, é necessária a realização de uma ressonância magnética e pode ser necessária a descompressão medular cirúrgica. Outra complicação muito temida é a isquemia medular. Os 2/3 anteriores da medula espinhal são irrigados pela artéria espinhal anterior, que é conhecida como artéria de Adam-Kiewicz e fica entre T8 e L1. E uma lesão nessa artéria, geralmente decorrente de hipotensão, hipoperfusão prolongados, pode levar à síndrome da artéria espinhal anterior, na qual acontece paresia de membros inferiores e incontinência esfincteriana. Causas de isquemia são hematoma, hipotensão prolongada e adição de vasoconstritores aos anestésicos locais. Duas complicações que são um pouco menos incomuns e que causam uma certa confusão são a raquianestesia total e a intoxicação por anestésicos locais. No caso da raquianestesia total, o anestésico é injetado no líquor. Ela geralmente acontece quando se está tentando fazer uma peridural e inadvertidamente ocorre uma punção da dura mater que não é percebida e toda a dose que seria feita na peridural, que geralmente é cerca de 10 vezes maior que a dose da RAC, é injetada no espaço subdural. E o que acontece é que essa RAC sobe muito, ela chega no cérebro e leva a uma perda de consciência, paralisia, midríase, parada respiratória, hipotensão e bradicardia. E esse paciente vai precisar ser entubado, ficar em ventilação mecânica e às vezes receber drogas vasoativas até passar o efeito da RAC total e ele acordar e conseguir se recuperar hemodinamicamente. No caso da intoxicação por anestésico local, ela acontece pela injeção endovenosa de uma dose elevada de anestésico local. Nesse caso, então, o anestésico vai para o sangue e o que acontece são convulsões, parada respiratória, instabilidade hemodinâmica, arritmias, parada cardiorrespiratória e até morte. E nesse caso da intoxicação, o tratamento é com o uso da solução lipídica. Outra complicação que pode acontecer é a síndrome da cauda-equina. Acontecia quando se fazia mais raquianestesia contínua com microcatéteres, com uso de lidocaína hiperbárica para raquianestesia, posicionamento em litotomia e múltiplas injeções de anestésico local. Então, uma forma de prevenir é sempre confirmar que foi injetado o anestésico na posição certa, no lugar certo, para evitar múltiplas injeções de anestésico no caso de falha de bloqueio, por exemplo. Outras complicações são a aracnoidite, que pode ter diversas causas, entre elas infecção, sangue no espaço subaracnoide, substâncias neurotóxicas, cirurgias no canal vertebral, corticoides intratecais, punção dural inadvertida e os próprios anestésicos locais. É uma complicação incurável que pode ter início do quadro meses depois da punção para um bloqueio de neuroeixo. E, por último, a lesão de nervo periférico, que pode acontecer não por conta da anestesia em si, mas pela insensibilidade
do paciente. Então, às vezes o paciente fica numa posição incorreta, tem a compressão ou estiramento de algum nervo, ele não percebe, não consegue alterar essa posição e isso leva à lesão do nervo periférico. E é isso. Obrigada.